Bom dia, Pedro Martins e eu, Thiago Melcher, vamos apresentar nesse seminário o artigo "The Devil is in the Wrongly Classified Samples Toward Unified Open Set Recognition". A nossa apresentação ela segue a estrutura do artigo, com esses 7 macrotópicos, mas além deles nós vamos seguir uma divisão menor, com subtítulos nos slides, para facilitar a compreensão do que a gente vai abordar em cada slide. Ainda assim, nós vamos manter esses títulos maiores para melhorar a correspondência entre os slides e o artigo. Primeiramente, eu preciso dar algumas definições e contextualizações. O reconhecimento de conjuntos abertos, OSR, ele busca identificar amostras de teste que as classes não estavam bem presentes no processo de treinamento. Isso é conhecido como Out of Distribution, com a sigla OOD. O UOSR ela é uma evolução desse OSR e ele introduz uma capacidade adicional que é de não apenas rejeitar as amostras out of distribution, mas ele também rejeita amostras que são conhecidas, mas foram classificadas incorretamente. E para isso nós damos a sigla INW, que são as amostras Known but Wrongly Classified Distributions. Portanto, o OSR ele é um modelo bem mais prático para aplicações reais, porque ele considera tanto erros relacionados a amostras fora da distribuição, como amostras conhecidas, mas classificadas incorretamente. E é nesse sentido que esse artigo ele vai realizar uma análise bem profunda sobre o OSR em vários cenários de treinamento e avaliação para tentar entender melhor a sua eficácia. Vale lembrar que esse artigo foi escrito em um momento em que, segundo os autores, o OSR era uma novidade, que ele não tinha sido tanto explorado. A metodologia do artigo ela é a seguinte: existem vários métodos usados no caso do OSR, eles vão ser aplicados para o OSR sem nenhuma modificação. E a partir disso, a principal descoberta foi de que esse novo modelo ele supera em larga vantagem o anterior. A gente pode ver isso nesse gráfico da imagem. No eixo Y, nós temos a ROC, que ela é a área sob a curva ROC, e no eixo X, vários métodos que foram usados para comparação. Então, o OSR ele supera o OSR tranquilamente. Alguns cenários de treinamento foram o cenário de pré-treinamento, em que os pesos eles são treinados em datasets muito grandes, como o ImagiNet, e isso melhora a generalização do modelo e que vai melhorar a separação das amostras conhecidas, que são corretamente classificadas, e as incorretamente classificadas. E a outra metodologia de treinamento é a exposição a outliers, que vai introduzir uns dados não rotulados de fora do dataset. Isso vai ajudar o modelo a aprender umas características que distinguem os modelos out of distribution e os modelos conhecidos corretamente classificados. Por fim, eles também vão introduzir um novo modelo, um novo cenário de avaliação, que é o Few-Shot UOSR, em que ele é uma melhoria do modelo já existente para o caso OSR, e eles vão, nesse modelo, eles usam 1 ou 5 amostras desconhecidas que estão disponíveis durante a avaliação. Eles também propõem um KNN, que eles chamam de FSKNN, para atingir um desempenho melhor ainda nas avaliações. Nessa imagem aqui, a gente vê uma outra comparação, em que no eixo Y nós temos a ROC, que é a área sob a curva, e também a AURC, que é a área sob a curva de risco. Então, na verdade, quanto maior a ROC, melhor para distinguir as categorias conhecidas e corretas, conhecidas e erradas e desconhecidas. E a AURC, na verdade, ela mede o risco que a gente associa à incerteza. E quanto menor ela for, mais robusto é o método. Nesse sentido, a estrelinha lá no topo esquerdo, ela é o modelo que eles estão estudando e o modelo ele tem o melhor desempenho. Há bastante tempo, as redes neurais elas têm sido bem sucedidas nessas tarefas de classificação em conjuntos fechados, que são aqueles em que os dados usados em teste eles pertencem às mesmas classes da fase de treinamento. Porém, no caso do Open Set Recognition, OSR, os pesquisadores propõem lidar com uma situação em que os dados de teste eles incluem amostras que não foram usadas na fase de treinamento. Por isso, temos o termo Out of Distribution, OOD.
Porém, vem outros pesquisadores que argumentam que o modelo não pode apenas rejeitar amostras desconhecidas, mas ele também deve rejeitar amostras que foram classificadas incorretamente, e são conhecidas. Porque um erro relacionado à classificação, ele é tão grave quanto um erro relacionado a amostras desconhecidas. É aí que surge o Unified Open Set Recognition, o OSR, que foi concebido com essa ideia de aceitar apenas amostras conhecidas e corretamente classificadas. Essa abordagem ela é muito mais útil e prática nas aplicações diárias, porque os erros internos relacionados à classificação eles são tão problemáticos quanto amostras desconhecidas. Em uma definição mais formal do UOSR, nós teríamos algo como: o dataset de treinamento é definido como um conjunto de train, em que nós temos o par x, y, y, com uma quantidade de tamanho n, com xi pertencente ao espaço de entrada x caligráfico, que pode ser imagens, vídeos ou outra origem, e o yi representa o rótulo das classes conhecidas, que é o conjunto C caligráfico. No conjunto de teste, a gente tem amostras conhecidas e desconhecidas, que é o dTestClosed, que são as amostras conhecidas do conjunto C caligráfico, e o conjunto de test unknown, que são as amostras de classes desconhecidas. Depois, nós ainda temos uma segunda divisão, que é no conjunto declosed, porque ele pode ser dividido em declosed traço C, que são as amostras que são classificadas corretamente, que é o LNC, e também o declosed traço W, que são as amostras classificadas incorretamente. Nesse sentido, novamente, o objetivo do método UOSR é aceitar apenas as amostras pertencentes ao conjunto declosed traço C e rejeitar todas as demais amostras. O UOSR ele foi comparado com várias outras tarefas de aprendizado em relação à incerteza associada a ele. Nós temos o método Model Calibration, que ele tenta medir a probabilidade de correção da classificação para todas as amostras com incerteza. Então, ele não considera amostras conhecidas corretas ou incorretamente classificadas, e ele também não considera as amostras não conhecidas. Por outro lado, a gente tem o ADOD, que é o Anomaly Detection Outlier Detection, e o OSR, Open Set Recognition, que eles não consideram a existência de amostras conhecidas e incorretamente classificadas. Por outro lado, o Selective Prediction, SP, ele considera amostras INW e rejeita aquelas que têm uma alta incerteza associada. Ele vai ser utilizado como um benchmark nos experimentos do OSR, mas, porém, ele não considera a existência de amostras out of distribution. Mas o principal desafio no Unified Open Set Recognition é lidar com a incerteza associada às amostras de teste. Por exemplo, muitos métodos eles simplesmente aceitam qualquer amostra com uma alta confiança, por exemplo, o Softmax. Mas isso é um problema no caso de amostras conhecidas e incorretamente classificadas, porque ela é tratada como uma amostra conhecida e corretamente classificada, mascarando um erro claro do modelo. No caso do OSR, nós precisamos que o modelo reconheça as amostras INW como erradas, rejeite amostras OOD com uma confiança bem alta, aceitando apenas as amostras INC. E como que o modelo resolve isso? Ele estima a incerteza U chapéu com uma precisão que aproxime da incerteza real U. Isso significa que as amostras INC devem ter uma baixa incerteza, tipo U próximo de zero, e as amostras INW e OOD devem ter uma incerteza maior, próximas de U igual a 1. O impacto dessa separação é que vai ocorrer uma separação correta dos três conjuntos e vai melhorar a confiabilidade do modelo em aplicações práticas, como diagnóstico médico. Nessa seção, os métodos que foram originalmente propostos para avaliar o Open Set Recognition foram levemente modificados e aplicados no novo caso unificado para ver como eles saem na avaliação do UOSR. Um ponto crítico que foi notado é que, ao alterar a incerteza real U das amostras INW de zero, que era o valor no caso do OSR, porque elas eram aceitas, para 1, que é rejeitado no OSR, foi observado uma melhoria bastante significativa no desempenho do modelo. Isso mostra que as amostras conhecidas e erroneamente classificadas, elas são um componente bastante importante na avaliação do novo método. Os datasets utilizados nesse caso foram 6. Primeiro tem uma divisão entre domínios diferentes, que é o de imagens e o vídeo. No caso de imagens, a gente tem o dataset CIFAR 100, que são imagens coloridas organizadas em 100 classes, e eles são usados como dados de treinamento
ou seja, com classes conhecidas. E os datasets Tiny ImageNet e LSUN, eles são imagens não vistas e servem como out of distribution para testar a capacidade dos modelos em rejeitar classes desconhecidas. No caso do domínio de vídeo, o dataset UCF-101, ele é um dataset de vídeos que contém 121 ações humanas e servem como fonte de treinamento para a distribuição conhecida. Aí tem outros dois datasets, o HMDB51 e o MITV2, que são conjuntos usados como out of distribution para avaliar a robustez do modelo para rejeitar essas classes. A métrica de avaliação é a área sobre a curva ROC, para medir a capacidade de separar essas três classes, conhecida e erroneamente classificada e não conhecida. 6 métodos tradicionais de OSR foram ligeiramente adaptados e avaliados no contexto do UOSR. O Softmax, que é o modelo que a gente conhece, ele simplesmente vai retornar a probabilidade de saída da última camada de uma rede neural para determinar a confiança da classificação. O DIN, que é uma extensão do Softmax, que ajusta a temperatura e pequenas perturbações. Tem o OpenMax, o Likelihood Classification, que é baseado na verossimilhança dos espaços de características da distribuição conhecida e da distribuição não conhecida. Tem o OLTR, que é o Open Long Tailed Recognition, e o método ProSer, que é mais recente, e ele melhora essa generalização, porque ele introduz amostras fora da distribuição durante o treinamento. Ele faz uma comparação para o domínio de imagem e domínio de vídeo de 6 métodos de avaliação, para a diferenciação entre os conjuntos conhecidos e desconhecidos, enfim, e também o OSR e o UOSR. A partir disso aqui, a gente pode ver que no domínio da imagem, o método que usa o OLTR teve um ganho maior, isso no caso usando o Tiny ImageNet como a distribuição, ou melhor, como out of distribution, e no domínio de vídeo, o método BNN-SVI teve o melhor ganho, e ele usou o MITV2 como out of distribution. Esse gráfico ele compara o desempenho do OSR e do UOSR em termos da AUROC, no domínio de imagem e vídeo, usando as arquiteturas ResNet 50 e a TSM, nessa ordem. Essa linha vermelha diagonal, ela representa o desempenho em que o UOSR e o OSR seriam iguais. Mas como todos os métodos estão acima dela, isso implica que o UOSR ele é melhor. Além disso, as linhas verdes, com as flechas verdes, elas destacam o ganho individual de cada método. Essa imagem ela compara a distribuição de incerteza para as distribuições de INC, INW e OOD. Nos primeiros dois subquadros, a gente está analisando o domínio da imagem e nos dois últimos, o domínio de vídeo. A distribuição dos dados conhecidos e corretamente classificados tem uma incerteza muito baixa. Por outro lado, a incerteza do INW e OOD tem uma distribuição bem mais semelhante e essa sobreposição ela vai causar um desafio maior para o OSR conseguir separar os dois.